Pode participar com a gente enviando a sua sugestão para o nosso e-mail. Então anote, revista@gazetadigital.com.br. E quem já não experimentou a sensação de tomar um leve choque ao encostar na porta do carro, ao tocar em algum objeto que aparentemente não oferece nenhum risco, ou simplesmente ao cumprimentar uma pessoa? Até às vezes você encosta na pessoa e já leva aquele choquinho. Afinal, o que está por trás desse fenômeno que é comum nessa época do ano? Para responder essa e outras perguntas, eu recebo o professor de Física, Jorge Huck. Obrigada, Jorge, pela sua presença aqui no Revista. É comum nessa época do ano mais seca, né, de estiagem, esse tipo de fenômeno? Então, devido a estar mais seco o clima, né, o ar favorece a acumulação de cargas, né, principalmente devido a um fenômeno chamado eletrização, né, que ele se dá devido ao atrito entre corpos feitos de materiais diferentes. Então, quando temos um clima mais úmido, esse efeito é muito menor, né? Mas atualmente, com o clima chegando a 10% de umidade, isso aí é muito relevante. Então, daí é comum, por isso que a gente vai pegar, às vezes, abrir a porta do carro, aquele choquinho, abrir a porta de casa, aquele choquinho. Cumprimenta uma pessoa, encosta no ombro de alguém? E leva o choque, é a descarga elétrica, né? Por quê? Porque as pessoas, por estar se movimentando, o veículo também está se movimentando, isso aí produz o efeito de eletrização, né? E o acúmulo de carga se dá porque o ar está muito seco, ele se torna isolante, né? Um isolante muito mais eficiente do que quando está úmido, e esse acúmulo de carga a gente vai sentir quando vai tocar no carro e descarregar, ou seja, ele, em vez de ter descarregado no ar, ele vai descarregar na própria pessoa. E aí é o carro descarregando na gente, mas às vezes a gente também descarrega em outra pessoa, né? Aqui no estúdio, por exemplo, nós temos o carpete, né? Então, o carpete, por a gente estar andando, raspando o pé, a gente também está fazendo o processo de eletrização por atrito. E aí a gente fica carregado. Se a gente está num ambiente seco, né, como o estúdio, que tem um clima controlado, a gente também vai sentir essa sensação. E o fato de estar em contato com equipamentos eletrônicos, os iPhones, né, os aparelhos de telefone celular, televisão, nós aqui microfone, Exato. Também a questão da iluminação, isso interfere também nessa carga? Exato, essa questão aí, isso é interessante porque já é um outro fenômeno. Os aparelhos que precisam ser alimentados, né, na tomada, eles precisam ser aterrados, né, porque a corrente elétrica induz essas cargas elétricas também na superfície metálica desses equipamentos. Então, toda a carcaça metálica tem que ser aterrada, e hoje em dia nossas tomadas têm aquele pino de aterramento justamente para evitar esse desconforto, né, de tocar num aparelho metálico e sofrer essa sensação que é incômoda. Desse choquinho, né? Choque. Agora, andar descalço ajuda? A gente vê desde antigamente os avós, né, os pais falando, você está dando choque, você está não sei o quê, tira esse sapato e vai andar no quintal. Bom, então, quando a gente está com o sapato, né, a gente está criando uma camada a mais de isolamento, né, porque geralmente os nossos sapatos são feitos com solado de borracha, né? Claro que se a gente sempre estiver em contato com o chão, as cargas que acumulam vão passando para um outro corpo, que é a terra. Né? Não tem esse isolamento entre o pé e o solo, então a gente não consegue ficar carregado. Então, é uma crendice que tem um fundo de verdade. Ajuda, né? Ajuda. E o que mais que a gente pode fazer para dar uma controlada? Porque tem pessoas que parece que passam semanas dando choque. A gente está com um colega aqui na TV que ele está tomando e dando choque no carro dele meio que direto. Isso é um efeito fisiológico interessante, porque há pessoas com a pele mais úmida e pessoas com a pele mais seca. E como a gente está falando, né, quando mais seco, mais contribui para o acúmulo de carga. Então, pessoas que têm pele muito seca têm tendência de se eletrizar mais fácil e darem choque em outras pessoas, né? Então, daí já vem até uma dica, passar hidratante no corpo ajuda talvez, a contrabalancear isso daí. Agora, a gente vê também, né, você trouxe até um equipamento aqui, quando a gente é criança, você brinca, né? Passa o pente de plástico, e o cabelo levanta. O pente de madeira, ele já não faz tanto isso. Tem alguns materiais que são mais condutores. Exato. Tem, de acordo com a característica do material, né, e a diferença do tipo de material, esse efeito é mais notório. Tem uma brincadeira aqui, essa aqui é uma folhinha de papel. Ó. Se eu pegar uma caneta, deixa eu ver se tem uma caneta aqui. A gente já acha uma aí para você.
Temos uma caneta aí fácil? A gente já acha. Eu vou demonstrar para vocês o efeito de eletrização por indução, ou seja, tá ali, a distância. Eu vou mostrar o efeito de eletrização por distância, porque muitas pessoas não entendem a questão de que nós estamos envolvidos por campos elétricos, né? O que é essa história de campo elétrico? Significa que nós estamos rodeados, né? Pode ser essa aqui. Nós estamos rodeados de eletricidade, né, ao nosso redor. Então, passar a caneta no cabelo, né? Quando a gente é criança, a gente adora fazer essa mágica, né? Então, quando todo objeto ele é neutro, né? Mas quando eu faço a eletrização por atrito, eu deixo de ser neutro esse objeto, e aí ele produz o efeito de polarização, né? E esse efeito de polarização produz essa atração nos corpos que são diferentes. Se a gente picar, né? Quando a gente é criança, você pica, né? Daí fica levantando para brincar de fazer mágica, né? Justamente. Os truques. E o gerador de Van Graff? Esse gerador eletrostático de Van de Graaff, ele vai representar o que acontece com o veículo em movimento, né? Porque ele também ele é uma casca esférica metálica, né? O carro também é mais ou menos, né? Arredondado e metálico, então ele vai produzir o mesmo efeito. Nós vamos ligar ele aqui. Vamos. E ele vai acumular carga bem rapidamente, né? E vocês vão perceber que produz até faíscas, né? A gente vai conseguir ver isso aí. E isso aqui é interessante, que isso aqui vai mostrar o efeito desse acúmulo de carga. Isso aqui é uma hélice eletrostática, né? Quando tiver começando a acumular carga, ela vai começar a se movimentar também. Quer dizer, a carga vai gerar uma energia que vai movimentar a hélice. Vai movimentar, o mesmo efeito do movimento que eu produzi aqui com papel. E é rápido, né? Rapidamente vai carregar. Ele carrega rápido. A sensação é um pouco desagradável, né? É a mesma sensação que eu tenho quando toco no carro, né? É difícil talvez ver o efeito, né? Porque precisa de um pouco de contraste. Eu não sei se você gostaria de experimentar a sensação. Vamos lá, vamos tentar. Esse vai levantar o cabelo? Chegar com o cabelo perto, ele já levanta. Certo. É incômodo, é incômodo. Gostoso. É legal. É incômodo. Pra acordar. Se você chegar com o cabelo perto... Bom. Ele levanta. Ó. Aí já dá pra ver que tá levantando. Dá pra ver? Já. Olha que legal. Tá leve, tá leve. É bom. Quer experimentar? Quem se habilita? Já gostei. Aí depois você vai... você começa a igualar a sua tensão com a tensão da esfera. Mas fica gostoso, mas fica bom. A criançada que gosta, né? Então, esse é o mesmo efeito que acontece com o veículo. O veículo está sendo... Aqui a gente está simulando ele em movimento, né? E ele se eletriza. Aqui o clima é bom porque está seco aqui dentro, né? E aí, quando você sai do carro, você leva esse choque incômodo. Bacana, tá bacana. Para desligar, como é que é? Deu para ver. Agora deixa eu... Mas é bom.
acorda, né? Exatamente, para acordar, para despertar, né? Jorge, muito obrigada pela sua presença aqui no Revista. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito legal. A criançada que deve gostar muito desse tipo de experiência, A gente espera que as criançadas gostem, chega na universidade, queira fazer física, né? A gente forma mais físicos lá na FMT, né? E atice a curiosidade científica, né, na comunidade. Que bacana. Bom, nossa próxima atração nasceu no estado do Paraná. Desde pequenos eles cantam, talento que herdaram dos pais. Depois mudaram para a cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, onde participaram de vários festivais e aí tiveram a oportunidade de mostrar o gosto pela música. Mas foi em 2003